Mourinho é um erro no Real Madrid? José Mourinho está de volta ao Real Madrid, mas a pergunta que eu faço é simples. O Special One ainda é o treinador ideal para comandar o maior clube do planeta? Será que ele consegue recolocar o Real Madrid no topo da Europa? E principalmente, será que ele consegue bater de frente com o Barcelona novamente, visto que o histórico recente é todo do Barça? É exatamente isso que vamos analisar hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal Papo de Campeões e comenta a sua opinião. Aqui a discussão é sempre sobre futebol europeu. Bora! Primeiro, é importante frisar que existe um caos no Real Madrid atualmente. O momento do clube está longe de ser tranquilo. Tem polêmica no departamento médico, que examina o joelho errado do Kylian Mbappé. Crise política com Florentino Pérez, até porque depois de 2 décadas ele enfrentou uma oposição, que essa oposição fazendo promessas pela contratação do Haaland, coisa muito política, enfim, uma coisa meio brasileira, meio Augusto Melo, para quem entende aqui no Brasil, além de conflitos dentro do próprio elenco. Valverde, Tchouaméni e o Dino saindo até na mão aí, polêmicas e polêmicas. Em meio a esse cenário turbulento, o Florentino Pérez toma uma decisão de trazer o técnico mais polêmico da história do futebol de volta. Então, talvez seja mais um ingrediente para a bomba explodir mais forte. Mas beleza, por quê? Por que Florentino Pérez tomou essa decisão? Na minha visão, existem 3 motivos principais. O primeiro é aumentar imediatamente a competitividade da equipe, porque poucos treinadores conseguem fazer um time competir tanto quanto José Mourinho. Seus times costumam ser intensos, com organização e extremamente comprometidos com a parte tática. Taticamente, o time sempre tem essa organização, essa combatividade. O segundo motivo é recuperar rapidamente uma mentalidade vencedora. Mourinho construiu uma carreira de vários títulos, tanto que é apelidado de Special One, muitas vezes com equipes até mais fracas ele conseguiu conquistar títulos. Ele sabe transformar essa pressão em combustível também em times favoritos. E o terceiro ponto talvez seja o mais importante para essa decisão do Pérez, que é a liderança de vestiário. Estamos falando de um treinador que comandou Cristiano Ronaldo, Drogba, Lampard, Ibrahimovic, Pogba e outras diversas estrelas. Administrar egos nunca foi uma novidade para ele, ele está acostumado com isso. Outros técnicos foram fritados é, pela falta de experiência, o caso do Arbeloa, o caso do Xabi Alonso, que é uma bomba, a Madeira é praticamente uma bomba, uma pressão o tempo todo. Então penso que esse pacote que eu acabei de dizer é o que fez o Florentino trazer o Mourinho de volta. Mas esse Mourinho ainda existe? É o ponto mais importante de se levantar. Esse Mourinho ainda existe. Enfim, o Real Madrid e Mourinho já aconteceu, né? Se eu não me engano, ele chega na temporada 10-11. E, inclusive, o primeiro grande choque, desde que quando ele chega, ele já toma um 5-0 no primeiro clássico no Camp Nou em 2010. Aquele time de Xavi, Iniesta, Messi, vinha embalado de grandes temporadas, enfim. Depois veio a eliminação na Champions 10-11, também para o mesmo Barcelona. Durante um bom tempo parecia impossível competir com esse Barcelona de Guardiola e o Real Madrid estava nesse balaio. Só que o Mourinho foi ajustando a equipe para jogar esses El Clássicos, para ter armas para ferir o Barcelona também. O Mourinho montou uma equipe para ficar mais física, mais intensa, muito mais competitiva, inclusive, de chegar firme, defendia muito forte, recuperava a bola e a ideia era recuperar a bola, ser rápido e acelerar no contra-ataque, porque tinha um Cristiano Ronaldo letal. Não era só o Cristiano, mas era a principal arma, né? Era um trio ali com o Cristiano, Di Maria e Cristiano, Di Maria e Benzema, e também tinha o Ozil armando nas jogadas. Era basicamente esse quarteto aí que o Mourinho comandou no seu melhor momento no Real Madrid. E na época, essa forma de jogar causou um impacto
um grande impacto na Espanha, na Europa em geral. Porque o Real Madrid abandonou um pouco da postura tradicional de jogar propondo o jogo contra equipes como o Barcelona, que dominava praticamente todas as equipes na Europa. E Mourinho, vendo que isso deu certo, colocou isso em prática em outros jogos grandes, contra outras equipes. E os resultados começaram a acontecer. Ele conseguiu, inclusive, vencer um título da Copa do Rei em cima do próprio Barcelona, com o gol do Cristiano Ronaldo. Ganhou uma Supercopa da Espanha, chegou a uma semifinal de Champions, se eu não me engano, na temporada 11-12, que o Neuer fez milagres. E principalmente a histórica La Liga de 2011-2012, conquistada com 100 pontos, né? Se eu não me engano, foi 100 pontos. Que ele até na coletiva de apresentação mencionou isso. E mesmo estreando mal no retrospecto geral contra o Barcelona, o confronto terminou equilibrado. 17 ao clássico, 5 vitórias do Real Madrid, 6 do Barcelona e 6 empates. Ou seja, se o Mourinho quer ter tranquilidade nessa nova passagem, porque isso teve muito peso na primeira passagem, ele precisa rapidamente dar resposta em El Clássico, mas também vai ter que convencer na La Liga contra os times de menor expressão, jogar bem contra o Atlético de Madrid, vai ter que convencer também na Champions, porque o Real Madrid é movido à UEFA Champions League, é o senhor Champions, ele precisa sempre estar nas finais, em cenários grandes, precisa sempre estar no topo. Esse é o Real Madrid. Vamos lá, como deve jogar o Real Madrid de Mourinho dessa temporada 26-27? Na minha visão, Mourinho dificilmente vai abrir mão daquilo que sempre fez de melhor, que eu imagino um time muito compacto, imagino um time muito organizado, pelo menos com duas linhas de quatro para marcar para o Vini e para o Mbappé, pouco espaço entre os setores ali, então vai ter muita intensidade sem a bola. Quando jogar, por exemplo, contra o Barcelona, eles vão jogar alto, pode esperar o Barcelona tomando um contra-ataque. E liberdade total para o Vini Júnior e Mbappé. Explorar o contra-ataque, velocidade, porque isso faz sentido. São dois jogadores devastadores, eles atacam o espaço, quebram linhas, né? Qualquer defesa. Se eles estiverem um dia inspirados, eles são capazes de quebrar qualquer sistema defensivo. A grande questão será saber se é suficiente esse modelo de futebol atual, se o time vai aguentar fisicamente a temporada, se o elenco vai fechar com o próprio Mourinho. Tudo isso tem que ser levado à prova durante a temporada, porque o futebol atual exige cada vez mais. Tem que administrar egos, tem a tática, você tem que ter vários modelos de jogo. Tudo isso vai contar, todos os detalhes vai contar. Dito isso, a contratação de Mourinho é um risco e eu jamais eu faria. Não apenas pelo estilo de jogo, porque isso nem me preocupa tanto, mas principalmente pelo que Mourinho é hoje, e o retrospecto recente mostra isso. Vamos olhar os últimos trabalhos do Mourinho. Primeiro na Roma. Mourinho teve 138 partidas comandando a equipe da Roma. E acabou com um aproveitamento de 56,2% de pontos. Na Roma, conquistou a Conference League em 2022 e o vice-campeonato da Europa League em 2023. Já no campeonato italiano, o desempenho ficou bem abaixo. Nas duas temporadas que ele terminou, que ele comandou a equipe a temporada completa, ele terminou apenas em sexto lugar, sem classificação, nenhuma classificação para a UEFA Champions League, que, querendo ou não, a Roma tem que estar lá visando o tamanho do clube e o projeto que fez em volta do Mourinho. Depois dessas duas temporadas, na temporada seguinte ele acabou sendo demitido. Por quê? Aqui, ó, em 20 rodadas, isso, após 20 rodadas, ele conquistou 28 pontos, ficando na nona posição. Após ele sair da equipe, a equipe, se eu não me engano, era o De Rossi, coloca como um tampão, entre aspas, no comando técnico, e a equipe ainda consegue terminar em sexto, ou seja, a equipe melhorou sem ele. Outro detalhe importante é que durante a sua passagem, o Roma investiu mais ou menos 150 milhões de euros em contratações, muitos deles em jogadores pedidos pelo Mourinho. E mesmo assim, os resultados ficaram aquém do esperado. Na temporada passada, 25-26, o Gasperini, todo mundo conhece, né, treinador italiano, treinou muitos anos a Atalanta,
assumiu a equipe e já conseguiu levar a equipe para a UEFA Champions League, fazendo apenas duas contratações assim, de maior impacto, que foi o Wesley do Flamengo e o Daniel Malen, emprestado pelo Aston Villa. Isso já demonstra que o treinador português não consegue extrair o melhor de seus elencos, porque o elenco que o Mourinho deixou quando saiu, se não me engano, 23, 24, isso foi em janeiro de 24, ele foi demitido, demonstra que ele não consegue extrair o melhor do seu elenco. Porque o Gasperini pegou um elenco bem parecido e entregou mais. Já entregou uma Champions League já na temporada 25-26. Agora vamos falar da passagem dele pelo Fenerbahçe. Na Turquia, o Mourinho dirigiu o Fenerbahçe em 62 partidas. O aproveitamento foi aproximadamente 62%. Acho que foi isso mesmo, mas nenhum título veio. A equipe terminou como vice-campeão da Liga Turca, atrás do Galatasaray, e caiu nas oitavas da Liga Europa para o modesto Rangers. Todos sabemos que na Turquia tem três times principais, são Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe. E o Mourinho conseguiu ficar em segundo lugar nesse campeonato. Agora vamos falar da passagem dele pelo Benfica. No Benfica, Mourinho comandou a equipe por 45 partidas e também não conquistou títulos. Terminou apenas na terceira posição do campeonato português e foi eliminado pelo Real Madrid nos playoffs europeus lá da Champions. Vale lembrar que Portugal é dominado por três equipes grandes em Portugal, que são Sporting, Porto e Benfica. E o Mourinho conseguiu ficar atrás dos seus dois principais rivais. Apesar de não ter perdido nenhum jogo da Liga, ficou atrás dos seus principais rivais. Esse desempenho de ficar atrás dos seus rivais jamais seria aceito no Real Madrid, coisa que ele fez tanto, tanto no Benfica, tanto no Fenerbahçe. Quando analisamos esse histórico recente, percebemos um padrão nos trabalhos do Mourinho. Ele deixou de trabalhar em equipes com esse nível de exigência que tem o Real Madrid, que é uma exigência altíssima. A qualidade do elenco do Real Madrid não trabalha também com esses elencos estrelados, até porque não haviam interessados em ter o Mourinho como treinador. Mas também, sendo honesto, a Roma, o Fenerbahçe, o Benfica não possuem o mesmo elenco, orçamento, estrutura do clube espanhol. Mas para estar em um clube dessa magnitude, tem que merecer, tem que provar, jogo a jogo, temporada a temporada. Pois a verdade é que o Mourinho não apresenta um trabalho capaz de convencer que continua entre os maiores treinadores de futebol mundial. Então, dizendo isso, significa que vai dar errado? Não. Eu só não faria esse movimento. Mas no futebol ninguém consegue provar. Poucos têm o histórico do tamanho de José Mourinho. Ele certamente vai implementar suas ideias, terá respaldo da diretoria, porque até já recebeu alguns reforços, né? Sendo o Dumfries, Konaté, Cucurella para a lateral esquerda. As duas laterais eram um problema do Real Madrid, a zaga, a linha de quatro defensiva do Real Madrid era um problema. De certa forma, ele está resolvendo agora. Além também do Bernardo Silva para o meio, para a gravação desse vídeo, né? O Real Madrid também está de olho em outros jogadores. Mourinho vai ter que dar uma olhadinha nesse ponto, que é melhorar seus aproveitamentos, porque o Xabi Alonso não conseguiu permanecer na equipe, tendo 74% de aproveitamento na última temporada e foi mandado embora, muito porque não dava certo com o elenco, nos principais desafios da temporada ele acabou não correspondendo, então acabou por cair. Então, a média do Mourinho tem sido, nesses últimos trabalhos, 60%, 62% de aproveitamento, não é o suficiente. Para o Real Madrid, tem que beirar os 80% de aproveitamento para você fazer um bom trabalho, isso é nítido. Mas existe uma grande dúvida que é impossível ignorar. O Special One ainda existe? Ele ficou apenas para a história? Agora eu quero saber a sua opinião. Você contrataria o José Mourinho para o comando do Real Madrid? Escreve aqui nos comentários se gostou do vídeo. Se inscreve, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que gosta de futebol, que discute futebol. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!